Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. E eu quero ler um trecho deste livro aqui, O Peso da Mídia, da maravilhosa Agnes Arruda. Eu já li o livro dela aqui, o livro da Medusa, né? Sobre a história da Medusa para crianças. Vou colocar na descrição aqui dessa leitura o link da leitura do livro da Agnes e também a onde você pode encontrar e adquirir os livros dessa maravilhosa pesquisadora. E ela vai estar aqui conosco em junho de 2024, numa live. Se você está vendo essa leitura depois de junho de 2024, você pode já conferir a live na aba de vídeos ao vivo aqui do canal. Então, vamos para um trecho deste livro, O Peso e a Mídia, As Faces da Gordofobia. E eu quero ler o seguinte trecho. Sociedade midiática, o corpo, a sua imagem e semelhança. O protagonismo dos meios eletrônicos de comunicação no contexto social contemporâneo é tão grande que eles sozinhos são considerados sinônimo de mídia, principalmente os meios que estimulam o sentido da visão. Quando se pensa em meio de comunicação, logo vem à cabeça a televisão, o computador e até mesmo os smartphones, deixando-se o rádio e os variados meios impressos em segundo plano. Por meio impresso, aqui entende-se não somente os veículos tradicionais como jornal, revista e livro, mas toda e qualquer superfície na qual se imprime por qualquer método alguma coisa. Pode ser um grafite no muro de uma movimentada avenida da capital, uma camiseta com uma foto estampada, uma autêntica literatura em cordel impressa em xilografia, entre outros. Fala-se aqui também das intervenções corporais, como brincos e piercings, cortes de cabelo e tatuagens. Sim, o corpo também é uma mídia na qual se imprimem coisas. No entanto, assim como os outros meios que não privilegiam o sentido da visão na hora de comunicar, o corpo tem sido ignorado em uma série de aspectos, quando se refere especificamente à comunicação. Tal perspectiva é apontada por Romano, 1998. Para ele, todo esse protagonismo visual em detrimento dos outros sentidos gera um desequilíbrio ecológico, comunicacional, levando o ser humano a ignorar os sentidos que naturalmente fariam parte dele de forma instintiva. Esse comportamento faz com que a sociedade contemporânea clame, mesmo sem se dar conta disso, por uma ecologia da comunicação, cujo objetivo estaria relacionado a um futuro sustentável com o objetivo de bem viver em grupo. O protagonismo dos meios eletrônicos como sinônimo de comunicação se transfere também para a academia, onde a maior parte da pesquisa relativa à área se restringe a igualar o vínculo a conexões técnico-instrumentais. Contreira, 2014, página 141. A autora, alinhada ao pensamento de Prost, 1972, Apud Baitello, 1998, considera a relevância do corpo sem a necessidade de nenhum outro aparato ou acessório nos processos de comunicação. Pelo choro, pelo riso, pelas expressões faciais, pelos odores e pelos gestos, o corpo comunica por si só. É ele, inclusive, o único recurso que um recém-nascido tem para se vincular com sua mãe ou com quem quer que seja responsável por ele, indefeso, sem qualquer outra estratégia de sobrevivência, senão confiar naquele que dele cuida. Assim, na teoria da mídia proposta por Prost, o corpo passa a ser a mídia primária. E ao contrário do que pode parecer à primeira vista, a mídia primária não é mais simples que a secundária ou a terciária pela ausência de aparatos mediadores e seu processo comunicacional. É justamente ela a mais embrincada de todas, pois com ela experimentamos e somos o palco primeiro de processos de organização espaço-temporais, tecendo nossas raças, corpos, textos pessoais dentro de um tecido cultural que, por sua vez, tece-se a partir do megatexto da espécie, Contreira, 2003, página 143. A partir dessa reflexão, Contreira afirma que, além do código genético, o ser humano herda também um código cultural, um código imaginário, um código de linguagens, e que esses códigos são indissociáveis entre si.
Nessa lógica, o acaso ao qual estamos submetidos e que nos força a criar a partir dele o ruído natural dos processos de comunicação que nos leva à busca de alternativas para a efetividade desse processo, e a memória, que ao mesmo tempo marca em nossa pele aquilo que vivemos e projeta no imaginário aquilo que seremos, passam a ser parte importante da criação, manutenção e fortalecimento dos vínculos que nos permitem viver em sociedade. E viver em sociedade é o que nos faz habitarmos a Terra até os dias de hoje. Estamos fadados a desaparecer se não nos dermos conta do quão importante é estarmos juntos. Contreira 2017, anotações de sala de aula. É Cyrulnik quem diz que não pertencer a ninguém é não se tornar ninguém. Afinal, somos seres que, desde sua existência primal, considerando-se sua fragilidade perante os demais predadores do reino animal, vivem em bandos. E todas as nossas estratégias de comunicação, dos sinais para a caça, aos códigos de etiqueta, foram desenvolvidas para que essa convivência fosse a mais harmoniosa possível. O autor faz consonância a pesquisadores como Edgar Morin e James Hillman, que também identificam o vínculo como fundamental para o desenvolvimento da espécie, conforme explica Contreira. Segundo ele, Hillman, essa é uma das condições psicológicas intrínsecas ao ser humano com a qual mais nos debatemos, porque afinal do vínculo não se pode fugir. Resta-nos, então, buscar esse vínculo, alimentá-lo, garantir que estejamos enredados em algum sistema de pertencência. A autora continua explicando que a forma de construção desse sentimento de pertencência depende da compreensão dos ambientes imaginários, sendo necessário, então, repensar essa relação comunicativa como meras trocas informativas, chamando a atenção para a importância dos processos de significação e do compartilhamento de emoções que estão presentes nessa relação. Contreira 2014, página 143. Tendo em vista as ideias apresentadas, faz-se momento de dizer que essa comunicação vinculadora, que leva à sociabilidade, dificilmente está relacionada aos meios eletrônicos de comunicação. Essa sociabilidade não seria possível, no entanto, sem o corpo, a mídia primária, que com toda a sua porosidade e complexidade, conforme já visto, permite a ocorrência dos processos miméticos. Para os autores, através dos atos miméticos de uma pessoa para outra, esta é levada a comportar-se também de forma mimética em relação às ações dirigidas a ela. A mimese social provoca mudanças nos homens que se relacionam com outros mimeticamente, e não raramente, como consequência, também provoca mudanças naqueles que no início são pontos de referência da mimese social. Assim, ao afirmar que a mimese desempenha um papel central na constituição do sujeito, Gebauer e Wolff chamam a atenção para esse processo na criação, manutenção e fortalecimento dos vínculos, estando assim a mimese diretamente relacionada à comunicação e ao corpo. De caráter interrelacional, as práticas miméticas são território concreto das emoções e, por isso, necessariamente corporais. Ou seja, onde não há possibilidade de exercício pleno da consciência, contamos com a sabedoria arcaica do corpo, da espécie, daquilo que por um lado antecede o indivíduo, mas por outro lado o transcende. Para que os processos miméticos ocorram, Contreira ressalta a importância da empatia, emoção básica que nos faz conscientes de que, em que pesem todas as diferenças, fazemos parte da mesma espécie, humana, demasiadamente humana. No entanto, enquanto a empatia se estabelece nas relações interpessoais, a autora diferencia essa emoção da simpatia, relacionada à projeção de sentimentos, algo comum no simulacro apresentado por Morin ao se referir à cultura de massa, espírito do nosso tempo. Essa relação fica bastante clara quando pensamos em uma das diferenças básicas que separam o ritual do espetáculo. Enquanto o ritual envolve a ação presente integral do humano como fator determinante da dinâmica geracional, de sua própria legitimidade, o espetáculo prescinde da presença corporal e, centrado nas trocas audiovisuais, sentidos à distância, propõe todo um jogo de projeção e identificação
a partir da ação meramente mental, ou seja, virtual do espectador. No ambiente do espetáculo, toda a ação do espectador pode existir apenas na esfera de uma virtualidade incorpórea ou de uma reação à distância. Contreira, 2014. A autora continua. O jogo de forças existentes entre o homem e o ritual é um jogo de forças entre o indivíduo, a comunidade e seus deuses, entidades noosféricas. Enquanto ao espetáculo, esse jogo impõe, já de início, o modelo de distribuição de forças que está em ação, mais força para seus deuses, entidades mediosféricas. No espetáculo, toda a carga simbólica das divindades celestes presente na eletricidade, raios, trovões, se apresenta no formato de mediação massiva, um para todos. Não há acordos sociais, racionais ou razoáveis possíveis onde a ordem simbólico-mítica age pré-conscientemente, motivando o estabelecimento do vínculo por meio da adesão simpática. Contreira, 2014. A partir do que foi exposto e considerando que a atenção no espetáculo é verticalizada dos deuses para os homens, a reflexão que se faz é a de que a única forma de assimilar os conteúdos nele apresentados é pela simpatia radical ou pela cópia, não havendo possibilidade para o comportamento mimético anteriormente comentado, apenas a imitação pura e simples. Dessa forma, o sentimento de pertença comunitário, que se constitui por meio dos jogos projetivos e das simpatias promovidas pela sociedade midiática, não é capaz de gerar ou fazer permanecer a sensação de pertencimento necessária para dotar de sentido as experiências comuns. No vazio da comunidade, as conexões se multiplicam, mas dessas conexões quase nunca surge o vínculo. Nesse contexto, reflete-se sobre a reprodução indiscriminada de comportamentos sociais a partir daquilo que é exposto pela mídia, estando a gordofobia, tema dessa tese, entre esses comportamentos. Sem a profundidade dos vínculos permitidos a partir da mimese, essa reprodução indiscriminada de comportamentos acarreta uma série de violências que vão do simbólico ao concreto, conforme veremos a seguir. E aqui é um trecho da tese, né, da maravilhosa Agnes Arruda, O Peso da Mídia, que ela vai tratar do fenômeno da comunicação, de como há uma diferença entre os acordos sociais que se fazem de forma igualitária nos rituais e nas trocas, e a questão do espetáculo, que é basicamente veiculado pelas mídias eletrônicas. Há uma grande diferença e nós reproduzimos de forma acrítica os preconceitos e violências quando nos mantemos sem vínculo com aqueles a quem nós assistimos pelas mídias eletrônicas. Então, fica aqui a dica da leitura da semana. Eu vou deixar aqui na descrição o site onde você pode adquirir as obras da Agnes Arruda. E você não pode perder a live específica com essa maravilhosa convidada e pesquisadora que vai falar sobre essas questões da mídia, a influência da mídia na gordofobia, nesses preconceitos, nessas violências que se mantêm na nossa sociedade. Então, não esqueça de conferir a live. Muito obrigada, ótimas leituras e até a próxima.